Olá, leitores. Eu sou Ayrton Marques, editor de política do site RD News, e nós damos continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje nós recebemos o ex-deputado federal, Nilson Leitão. Ele é candidato ao Senado pela coligação Mato Grosso por Inteiro, que reúne, além do PSDB, partido dele, o DEM, PL e PTC. Essa entrevista também é conduzida pela jornalista Andressa Barbosa. Candidato, muito obrigado por ter aceito o convite do RD News, e eu já começo a nossa conversa com uma pergunta. O senhor tem fortemente apoiado pelo agronegócio, né, nessa campanha, foi também na campanha de 2018, por conta da sua relação com o setor. Quando o senhor foi deputado federal, chegou a presidir a Frente Parlamentar da Agropecuária. Ser considerado um candidato do agro não limita um pouco a atuação também do senhor para conquistar votos de outros setores do Estado? Na verdade, primeiro, um privilégio estar aqui com vocês, abrindo esse espaço. Eu agradeço. Cumprimento todos aí os internautas, leitores, seguidores. Dizer que, na verdade, esse rótulo não foi dado por mim, nem pelo que eu fiz na Câmara. Eu também represento o agro, porque o Mato Grosso tem a sua peculiaridade muito forte, né, na economia, que é o setor do agronegócio. Então, quando eu me tornei deputado, eu, claro, fui defender aquilo que Mato Grosso tinha mais demanda. Eu não sou produtor rural, mas assumi bandeiras que precisam ser resolvidas, e muitas delas ainda não foram, como questão fundiária, os conflitos indígenas, a questão ambiental e trabalhistas na área rural. A nossa legislação ainda é de 1973. Então, muitas coisas eu levantei a bandeira a favor do nosso Estado. Mas eu fui um parlamentar que atuei politicamente muito forte. Com 1 ano e meio de mandato, eu era líder da oposição na Câmara Federal. Eu presidi várias comissões e CPIs, relatei CPIs, presidi PECs, né, de várias áreas, não só da área do agronegócio. Eu sou autor da lei que modelizou a concessão de no Brasil. Então, é uma lei vigente. Eu tenho 5 leis vigentes em 2 mandatos apenas. Tem gente que está lá 10 mandatos, não tem. Eu que consegui duplicar as vagas do curso de medicina na Universidade Federal de Mato Grosso, através do início do trabalho do meu gabinete. Só tinha 100 vagas na Universidade Federal em Cuiabá, nada no interior, para medicina. E hoje nós temos 200 vagas, uma parte para a região norte, outra parte para a região sul do estado. A radioterapia, que só tinha atendimento pelo SUS em Cuiabá, é uma luta que iniciou no meu gabinete em 2011 e hoje é uma realidade de construção já, tanto na região sul como na região norte, e vamos triplicar o atendimento disso. Eu trabalhei em várias áreas, apresentei propostas em várias áreas e liberei recursos para os 141 municípios de Mato Grosso. Candidato, como o senhor vê, né, na sua visão, qual que é a reforma mais urgente hoje, das prometidas pelo presidente Bolsonaro? A reforma tributária ou a administrativa? Eu acho que as duas não podem andar separadas da outra. Eu aceleraria um pouco mais a reforma administrativa, porque isso é como a casa da gente. Você precisa, quando você está vivendo uma crise econômica, primeiro cortar os gastos e depois ir em busca de arrecadar mais dinheiro para dentro das suas despesas. Então, cortar os gastos hoje é um desafio imprescindível, urgente, para a modernização dessa máquina pública, para que você possa, de fato, enxergar onde que estão os gargalos, onde você pode arriscar com uma política tributarista. Eu arrisco dizer o seguinte, como fosse uma casa cheia de móveis, muito lotada, e aquele monte de coisa ali dentro, você não consegue enxergar os espaços. Então, você primeiro esvazia isso da sua casa para reorganizar isso. A reforma tributária, ela não pode ser um sinônimo de aumento de imposto, ou de aumento de tributo. Isso é muito grave, é perigoso nesse momento. Então, o que eu faria? Eu primeiro faria a reforma administrativa e, paralelamente, eu estudaria uma forma de reduzir a quantidade de tributos, de papel em cima da mesa. Não estou falando de valores, não. Mas hoje você tem 36 tributos e impostos em cima, e contribuições em cima da mesa do empresário, pequeno, médio ou grande. Ele não sabe o que ele está pagando. Então, você reduz essa quantidade,
Desburocratiza e simplifica isso, e com isso você vai reduzir a sonegação por si só. E reduzindo os custos da máquina pública, inclusive tem um projeto sobre isso, já começando pelo Legislativo, reduzindo a quantidade de deputados federais, quantidade de senadores, deputados estaduais, uma economia de quase 5 bilhões na minha proposta, só no Legislativo, mas tem que estender para o Judiciário, tem que estender para o Executivo, cortar o tamanho dessa máquina para sobrar dinheiro para investimento. Aí a reforma tributária, de fato, ela tem que vir para simplificar a vida do empresário. Porque só tem uma fonte de dinheiro do governo, que é o tributo, que é o imposto, não tem outra fonte. Então, se você não simplificar isso, se dar compreensão à iniciativa privada para ela pagar com qualidade, não vai melhorar. Então, a primeira coisa é simplificar, depois pensar em qualquer tipo de mudança de tributo. Nós acompanhamos um certo desgaste em torno do ministro Paulo Guedes, justamente por conta da reforma tributária. Ele fatiou a reforma e entregou uma proposta que não inclui 2 dos principais impostos, né, que inclusive era uma demanda muito forte do setor do comércio, da indústria, que é incluir o ISS-QN e o ICMS na mesma proposta. Ele tirou isso. Como que o senhor vê, né? O senhor acha que é uma reforma que contempla, ela precisa ser ampliada? Não, na verdade, o que o ministro Paulo Guedes fez, ele manteve no ambiente federal. Né? Ele pegou o que tem de federal para dizer, olha, eu não vou brigar com governadores e com prefeitos para ver se eu aprovo. Como se diz, ele quis fazer por parte. Vamos resolver o primeiro problema aqui, depois o problema lá. É uma opção. Mas o que está, de fato, sendo discutido dentro do Congresso Nacional não é essa a proposta do ministro Paulo Guedes. É uma outra proposta que foi idealizada pelo economista Bernardo Arpi, que é hoje o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, do PP da Paraíba, e que essa está tomando muito corpo, e que ela é muito prejudicial para todos. Para o setor em geral, pode ter um aumento de imposto até 25% do que se paga hoje. Para o setor da agricultura, do agronegócio, pode chegar a 14%, e é uma coisa que vem na contramão. Você não pode trocar o telhado no meio de uma tempestade de água. Então, você discutir a reforma tributária no momento de crise em que os governadores estão com o caixa apertado, os municípios com o caixa apertado, óbvio que os governadores todos vão ser a favor de uma ampliação do aumento de imposto, né? Então, em todos os casos, tem problema. O comércio que está pedindo aí anistia de dívida, prorrogação de pagamento de tributo, desemprego, o governo está gastando aí R$600 para poder socorrer as pessoas desempregadas, fazer aumento de imposto, porque quem gera esse dinheiro é o empresário. Se você aumenta essa carga dele, automaticamente ele vai ter menos capacidade de pagar. Onde que vai sobrar? O emprego. Ele vai desempregar 1 ou 2 para sobrar o lucro para ele. Então, na minha opinião, está na contramão da história. Não dá para aumentar imposto. Eu sou contra o aumento de imposto. A carga já é pesadíssima. Eu vou dar um exemplo no agro, que eu sempre costumo falar, que aumentar o imposto da agricultura e do agronegócio, um país que está entre os 3 maiores exportadores de alimentos do mundo, o nosso concorrente, o concorrente dentro do Brasil da agricultura, da agropecuária, não estou falando do milho e da soja, não, estou falando do queijo também, do frango, estou falando do alface, eu estou falando daquilo que se vende para fora. O nosso concorrente é o Canadá, é a Austrália, é a Argentina, é a União Europeia. Então, esses são os nossos concorrentes. Quando você aumenta a carga do agricultor daqui, você reduz a competitividade quando lá não vão vender menos. Não é inteligente isso. Nós somos totalmente contrário ao aumento. Nós somos a favor dessa simplificação. Candidato, sobre a participação dos outros poderes, né, principalmente na reforma administrativa, no enxugamento da máquina, o senhor acredita que conseguiria o apoio de outros senadores e também parlamentares para aprovar aquele projeto que o senhor apresentou, se eu não me engano, em 2018, lá na Câmara, de redução do número de cadeiras na Câmara Federal e no Senado? Ou esse é um projeto, digamos, um pouco utópico? Não, não é utópico, não. A conta é simples. Os Estados Unidos têm 100 milhões de habitantes a mais que o Brasil. E tem 3 ou 4 vezes o valor do nosso orçamento anual. Só que lá tem 465 deputados federais, aqui tem 513. Então não justifica. Se for por representatividade, lá tem 100 milhões a mais com deputados a menos. Então está errada essa conta. Senadores lá tem 54, aqui tem 81. Então só aí já tem uma argumentação tanto por população
como por financeiro, por questão de dinheiro, de economia. Então, não é dizer que vai reduzir a representatividade, a democracia, isso é conversa fiada. Alguns deram gargalhada quando eu apresentei essa proposta, dizendo que eu não pegaria nem a quantidade de assinaturas para tramitar, que era 171. Eu peguei mais de 200 assinaturas, pessoalmente, e pessoalmente de cada parlamentar, e convenci que tinha que tramitar um projeto desse. Ele já está tramitando. Essa parte eu já fiz como deputado. Como senador agora, é apenas demonstrar, porque muitos que estão eleitos discursaram isso em 2018, mas estão com 2 anos de mandato e não fizeram. Então, eu vou lá pegar a PEC da minha autoria e fazer andar dentro do Senado com toda a tranquilidade, até melhor, porque no Senado, com 81 senadores, é mais fácil você fazer a primeira etapa e depois ir para a Câmara Federal. Aprovado no Senado, você consegue dar um passo enorme. A estratégia disso é simplesmente envolver a população.